Tudo bem? Boa noite a todos. Bom, primeiramente a gente agradece o convite, daqui do Fraternidade, toda a equipe aqui da casa, Eu fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar todos nós. Bom, o tema que eu separei, gente, o olhar de Deus e o olhar do homem. Ou seja, a perspectiva de Deus e a perspectiva do homem. Para que isso? A gente vê que são perspectivas bastante diferenciadas uma da outra. Para a gente compreender os acontecimentos da nossa vida, para a gente compreender o Evangelho do Cristo, entender o sentido da dor, o sentido da morte, o sentido da vida, para onde ela está nos levando, Então, quando a gente começa a ver essas perspectivas, a gente começa a compreender melhor, e não sofre tanto. E isso tem um sentido de elevação, de depuração, de sublimação. A gente vai aprendendo a viver melhor, na nossa caminhada. Porque a gente não pode só nos ater ao pensamento um pouco curto que a gente tem. Esses parâmetros que nós temos, o ser humano, é um pouco tacanho, um pouco limitado. Então, de uma forma bem simplória, que a gente observa as coisas de Deus. E o olhar de Deus, ele tem uma perspectiva muito mais ampla, é óbvio, E o homem não. Então, a gente precisa saber dimensionar esses conhecimentos de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais ilimitada na nossa caminhada, para que a gente amplie essa nossa compreensão diante da vida, para que a gente sinta um pouco mais feliz, para que a gente sinta um pouco mais, tenha mais ânimo na nossa caminhada. Então essa palestra fala muito sobre isso daí. E por que, gente, compreender essa questão? Porque a gente sabe que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Então, se a vida tem essa sequência, a sua origem não é material. Todo mundo aqui que é simpatizante espírita, ou estudioso da doutrina, ou frequenta a doutrina espírita, sabe que a nossa essência não é essa aqui. Não é verdade? Nós que estudamos a doutrina, a gente sabe que a nossa essência, todos nós nascemos nos rastros das estrelas, e não aqui. Então a gente tem que compreender um pouco esse outro lado também. Ultrapassar um pouco aquilo que a gente acha que é normal, A gente tem que transcender um pouco. Perguntaram uma vez para um determinado poeta: mas olha, a máquina está tomando conta do ser humano, a máquina vai tomar conta, a tecnologia. E ele respondeu o seguinte: uma coisa impossível, porque a máquina não transcende, e o ser humano transcende. Então é algo que faz com que a gente fique um pouco mais calma nesse sentido. Então é necessário a gente tirar o pé do chão, É necessário a gente tirar esse pé do chão. E por que isso, gente? Porque muito de nós todos aqui, nós estamos vivendo muito somente o agora, o aqui e agora. Esse talvez seja um grande problema nosso do ser humano, essa perspectiva temporal, ou seja, aquilo que os orientais dizem é o seguinte: a ilusão da matéria. Os orientais falam muito sobre isso, sobre a ilusão da matéria. Aquele que vive somente o agora, o que acontece? Ele tem que ganhar tudo, ele tem que ser o melhor, ele tem que ter mais poder, ele tem que estar na frente, ele tem que ser o melhor da faculdade, da escola. Aliás, assim, abrindo um parênteses, hoje realmente os jovens, eles estão, infelizmente, numa condição assim, onde a sociedade cobra-se muito deles. Acha que ele tem que ser o primeiro na faculdade, tem que ter o melhor emprego, tem que ganhar mais que todo mundo, E isso não é algo muito saudável na nossa caminhada. Nisso tudo, nesse querer fazer tudo, e muito disso, gente, está a razão do nosso sofrimento.
Esse querer agora tudo de uma forma só, de uma maneira só, você vai ficar desapontado, você vai ficar triste, vai ficar ansioso e vai se sentir fracassado, não é? Porque você só vai conseguir ter essa felicidade com conquistas internas na sua caminhada, não é? Então, nisso tudo, nesse aqui e agora, faz com que o ser humano crie uma ansiedade muito grande. E isso cria um certo desapontamento, uma certa ansiedade desnecessária, não é? Dificilmente você vai ser feliz nessas condições, dificilmente, não é? De querer ganhar tudo, de fazer tudo, de ser. O ser humano, nós vamos chegar lá ainda, está perdendo um pouco certas coisas que alinham ele mais à espiritualidade. Com conquistas externas, digamos assim, uns podem dizer assim para nós: mas nós temos tanta tecnologia, né? Estamos a serviço do homem, ajudando muita gente. Sim, o progresso material, sim, está muito intenso. A gente sabe disso. De um lado, você tem tanta tecnologia, descobertas científicas, curas, doenças, a robótica, né? O ser humano já quase chegando em Marte, engenharia genética, clones, partículas dos átomos, era virtual, digital, redes e etc. Não é? Uns podem pensar assim, mas a gente ainda não conseguiu ter a capacidade de ter um pouquinho mais de respeito e amor pelo próximo. Ou seja, de um lado, não é tanta tecnologia, de um lado, o outro lado da ponta, por que existe essa tensão emocional violenta nos dias de hoje? De um lado, tanta tecnologia, tanta coisa ao nosso dispor. Abrindo um parênteses aqui, gente, a média de idade antigamente era de 35 anos, hoje é de 70, 75. Estou falando isso no ano de 1400, 1500, etc. Ou seja, temos tanta coisa, mas alguém poderia explicar porque hoje nós temos tanta tensão emocional abalando a gente, depressão, suicídio, doenças emocionais. Nunca se tomou tanto ansiolítico, remédios como se toma hoje. Não é? Hoje, tantos os vícios, né? Porque a gente também trabalha com dependência química, e o vício nada mais é do que novas sensações, fuga, busca. Agora, como complicar isso? É como a dependência química, gente. O que a gente está querendo dizer? Você tem profissionais, você tem ciência, você tem técnicas motivacionais, terapias comportamentais, cognitiva, certo? Prevenção de recaída, você tem terapias medicamentosas, etc, etc. Mas não vai servir de nada se a pessoa não quiser isso, se ela não aceitar o tratamento. Isso nos reportando a essa condição que nós estamos falando aqui. Será que a gente não está perdendo um pouco de contato com o Cristo, com Jesus? Não é? Porque temos tudo de um lado, mas não temos nada do outro. Essa tensão que tenta colocar o ser humano para baixo. Será que a gente não está perdendo um contato com o Cristo, com a espiritualidade? Jesus diz assim para nós: olha, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. O que ele está querendo dizer com isso? Será que essa paz que o mundo nos dá é a paz ideal? Preenche a nossa alma? Não. E ele continua ainda falando: olha, vocês vão ter um monte de aflições, mas tenha bom ânimo, eu estou aqui. Quer dizer, o Cristo, ele insiste em nos dar alento, nos acolher. Não se atemorize. Palavras do Cristo. Será que não seria melhor conjugar com o Cristo, com Jesus? O resultado não seria melhor? Conjugar com o Cristo, conviver com o Cristo? Será que não seria melhor para nós? Adquirir uma visão um pouco mais ampliada do que realmente é prioridade na nossa vida? Porque tem momentos, meus amigos, que a gente tem que priorizar coisas na nossa vida. O que é prioridade para nós? Tem gente que prioridade é ir tomar cerveja todo dia à tarde, desestressar. Pensamento um pouco tacanho isso, não é? Porque você vai se desestressar, leva a sua esposa junto. Não é verdade?
Então a gente tem que pensar certas coisas daquilo que é prioridade. Será que nós estamos numa fase muito grande de muito futebol, muito churrasco? Não que você seja contra a futebol, a churrasco, não é isso. Mas nós temos que priorizar algumas coisas que nós estamos fazendo aqui hoje. Muita gente está vindo na casa espírita, obrigado, por uma série de necessidades, o que é muito bom, porque você começa a priorizar isso. Não é? Nós vamos conversar um pouco mais sobre essas condições. Não é? Jesus, como diz Leon Denis, ele não é um mito. Jesus Cristo não é uma ficção. Jesus Cristo é uma realidade na nossa caminhada. Né? E seria melhor a gente então ter esse esclarecimento dentro de nós. Né? Não seria melhor nosso espírito estar mais desenvolvido, ter essa visão um pouco mais ampliada das coisas? Quando a gente fala de perspectiva de Deus e perspectiva do homem, eu vou contar uma breve história aqui para vocês. Eu não sei se vocês conhecem Jesus Gonçalves. Né? Jesus Gonçalves, na verdade. Mas ele adotou o nome e eu vou explicar por quê depois. Jesus Gonçalves, no meio espírita, ele é muito conhecido, entendeu? Pelo trabalho que ele desenvolveu. É uma história muito triste, mas muito forte, muito contundente, mas de uma mensagem belíssima, né? A história dele. E, contando a história dele, que ele teve hanseníase, ou seja, a lepra, ele contraiu a lepra, num primeiro momento, essa perda do homem, a gente acha que é injusto. A gente acha que Deus errou, Deus se equivocou. Tem tudo um sentido que a gente vai observando, não concordando com aquilo que a espiritualidade fez para esse homem. Mas a gente sabe que Deus está atento, né? Ele nos provê e sabe a todo instante da sua misericórdia. Então a vida de Jesus Gonçalves é o seguinte: Eduardo Carvalho Monteiro é um psicólogo que escreveu esse livro. Alguns acho que já leram, outros não. Então esse homem ele sofreu todo tipo de escárnio social. Né? Ele foi afastado da família, né, com 20 e poucos anos, quando começou a lepra, a hanseníase, a Hansen, que se fala na época. Ele foi afastado. Você tinha que tirar as pessoas de dentro de casa e levar para uma comunidade. E ele passou por tudo isso. Ele teve que abandonar todos. Foi consumido pela doença, nasceu em 1902 em Itu, aqui, né, em Borebi, chama. E ele desencarnou aos 45 anos, novo, mas foi um poeta, foi um músico, foi um clarinetista. E quando, aos 17 anos, ele foi para Bauru, e aos 27 anos ele foi acometido pela doença. Foi aí que ele começou a divulgar a doutrina espírita. Foi para uma colônia chamada Aimorés, em Bauru, que naquela época cuidava do Hansen, né? Mas ali ele era uma pessoa muito otimista, acabou ficando por ali, até que a vida dele terminou em Pirapitingui, que é em Itu, isso, uma comunidade. Mas a gente pensa o seguinte: uma pessoa tão generosa, tão boa, como é que acontece uma coisa dessa, de morrer dessa maneira? Né? Será que Deus não está sendo injusto? Nesse pensamento que a gente tem um pouco imediatista, a gente vai achar que foi injusto. Mas aí nós voltamos na história de Jesus Gonçalves, vamos voltar no tempo, para a gente compreender o que aconteceu. Em Roma, no ano 410, ele chamava-se Alarico, rei dos visigodos, rei dos bárbaros, tomou a cidade de Roma, destruindo a tudo e a todos. Passava por cima de criança, por cima de jovens, de velhos, de senhoras, mulheres, saqueava todos. Esse fora Jesus Gonçalves em outra encarnação, chamado Alarico. O que acontece quando ele morre? Ainda enquanto Alarico, esse bárbaro, vem o arrependimento, a necessidade de ressarcir todo o sofrimento que ele provocou em outros. E aí o remorso começa a remoer a vida dele. E ele vem como Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves. Agora vamos ouvir o que a espiritualidade prepara ele no mundo espiritual. O que a espiritualidade diz, preparando ele para que ele viesse e tivesse essa doença que foi a Hansen que eu falei para vocês. A espiritualidade diz assim:
Seu espírito será educado nas lições da humildade e da resignação. A doença, então, a sua abençoada companheira até o fim de seus dias. De jovem e belo e requisitado na sociedade, será desprezado e humilhado por todos. Ser leproso significa ser abjeto e desprezível. Sofrerá amargos padecimentos, amigos te faltarão. No outro aprenderás a valorizar o corpo que te é emprestado pelo sublime legislador, a respeitar o direito do próximo. Se tudo suportares sem grandes deslizes, sem revoltas de monta, sem te desencaminhares como em épocas distantes, e caso abrace o ideal cristão, receberás muitas oportunidades de testemunhar em favor do Cristo. Para tanto, receberás do plano espiritual toda a retaguarda para arrebentares as algemas que te prendem ao passado culposo e, bem os sofrimentos que te afligiram em vida, enxugará muitas lágrimas alheias e poderás dar muito consolo aos deserdados do caminho. Olha só, aí a gente começa a ver a perspectiva de Deus. Não é? Porque a nossa, coitado, o que aconteceu? Aconteceu aquilo, Jesus, Deus, não é, se equivocou? Não. Aí a gente começa a observar a história dele, que ainda teve oportunidade de trabalhar para o próximo. Mesmo ele com essa doença, ele fundou um centro chamado Santo Agostinho, não é? E aí que ele está se convertendo ao Espiritismo. De que forma ele se converte ao Espiritismo? Jesus Gonçalves. Ele tinha muitas dores e ele tinha uma amiga dele que chamava Anita e mostrava sempre o evangelho para ele, né, para ele seguir. Ele não queria saber. Um dia ele estava com muita dor, uma dor intensa, né, corroendo ele. Ele falou: eu vou tomar essa aguinha sua fluidificada aí, mas assim, eu vou dar 5 minutos para ver o que acontece se some. Se sumir, eu me converto a essa doutrina sua. Diz que não passou 1 minuto, toda a dor dele saiu. Sumiu. Mas assim, ele começou a cuidar de muita gente fazendo aquilo que a espiritualidade tinha feito. Você vai fazer sem se rebelar, e ele conseguiu isso. Chega aos 47 anos, ele falece. Outra coisa, a questão do nome, se você ler o livro, está Jesus Gonçalves. Na verdade, tem documentos, até em Botucatu, onde o nome dele é Jesus Gonçalves. Quando ele se converte, ele não achava por bem ter o mesmo nome que o Cristo. Então ele coloca Jesus, para diferenciar um pouco. E passou a ser Jesus Gonçalves, para não se identificar, porque ele achava que ele não tinha essa condição mínima de se aproximar de Jesus. Tem uma outra história para a gente ver sobre a perspectiva de um e de outro. E isso aqui é fato real, que foi um palestrante espírita muito conhecido nos meios hoje, mas eu não vou nem citar o nome. Foi o seguinte: teve um pai que se aproximou desse palestrante espírita e ele perdeu um filho. O filho faleceu, filho novo, 15 anos, enfim. E esse homem começou a se rebelar e era amigo dele, e ele não sabia o que falava, não falava nada, porque vai se falar o que numa hora dessa para uma pessoa? E aí foi se passando o tempo e ele se rebelando, falando, maldizendo toda a espiritualidade. E passando 1 mês, 2 meses, até que esse palestrante amigo dele falou o seguinte: olha, você desculpa, eu vou falar uma coisa para você. Ele ficou assim: seu filho está mais vivo do que você imagina. E aí essa pessoa ficou daquela forma assim, sem entender o que ele estava querendo dizer, porque na verdade a perspectiva nossa qual que é? Que tudo se acabou. E na verdade não é assim. Tudo tem uma razão de ser. A gente não compreende certos mecanismos da espiritualidade, mas tudo não se acabou, né? Então essa história é uma história real que esse palestrante contou, né, que a gente até adota aqui para poder passar um pouco, né? A pessoa ficou se rebelando tanto que uma hora ele falou: olha, eu vou contar do jeito que as coisas são. Seu filho está vivo, está assim, assim, tal, e contou como é que é o plano espiritual para ele. Aí ele começou a se consolar, né?
Ou seja, tem duas historinhas aqui falando do olhar de Deus e o olhar do homem. O nosso olhar é um pouco limitado. Quando a gente vai ler alguma coisa de Deus, a gente tem que ampliar um pouco o nosso universo, né, para a gente compreender certas coisas na nossa caminhada. Porque se a gente ficar limitado, você vai sofrer e vai ficar sem compreender direito. Paulo diz que existe dois tipos de tristezas. Tristeza segundo o mundo e tristeza segundo a Deus. A tristeza segundo o mundo é aquele que você sofre pela sua ação, por você não conhecer, por você não compreender os mecanismos da evolução. Você sabe que tem que mudar, mas não muda. Você sabe que tem que respeitar, mas não respeita. Então essa tristeza põe você para baixo. Essa tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus é aquela que Jesus passou. É aquela da resignação. A tristeza segundo Deus tem um sentido mais educativo. Tem um sentido de você saber sofrer com resignação. Você sabe que tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. A doutrina espírita explica bem essa questão. Tudo o que nos acontece tem um fundamento. Por quê, gente? Porque Deus não erra. Ou erra? Não, não é verdade? Então a sua colheita vai ser boa se a sua obra também for boa. É a tristeza segundo Deus, aquela que você aprende, tem um sentido mais educativo. Traz o quê? Faz você refletir, traz ensinamento. Essa é a tristeza que Paulo de Tarso fala segundo Deus, não é? Porque ele sabe que a gente não é, que Deus não erra, desculpe. Agora, como é que a gente pode ter essa referência segundo as dores de Deus? Para que a gente fique um pouco melhor, cuidando da sua integridade. O que é cuidar da sua integridade? Vamos lá, a gente vai falar da seguinte forma. Gente, não tem o Evangelho que fala muito sobre orar e vigiar? Não tem? Toda hora, em todo instante, em todos os livros, você vai encontrar orar e vigiar. Vigiar o quê? Vigiar a sua rotina. A sua rotina diz da sua sintonia. Vamos lá. A sua rotina diz da sua sintonia. O que eu estou querendo dizer? Que a maneira como você fala, como você come, como você dorme, como você se desloca, isso mostra seu estado de espírito. Isso é um padrão vibratório que vai refletir e atinge todos os seus amigos, sua família. Atinge os amigos, a família, a humanidade inteira. Essa integridade que você tem que ter. Essa rotina, não é, com uma sintonia boa, elevada. Não é? Agora, se você não aceita certas coisas, não tem resignação, você está vivenciando segundo tristeza, segundo o mundo. Aquele que arrebenta portas. O que é arrebenta portas? Resultado: dor, sofrimento e provação. O que é arrebentar portas, gente? Que portas? A gente faz um parênteses aqui dizendo o seguinte: essas portas que nos fecharam foram fechadas. Não é? E por que são fechadas essas portas na nossa caminhada? Sabe assim, você, mas eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Nossa, eu queria estar não sei aonde. Não, você está no lugar adequado ao seu aperfeiçoamento. Você está justamente sentado aqui agora, às 8h25, porque é o lugar que você deveria estar. É o posto seu de serviço. É aqui que você deveria estar para quê? Para o seu aperfeiçoamento. Não é? E porque tem determinados momentos que estão fechados para nós. Por quê? Escolhas erradas. Esse negócio de livre-arbítrio é muito relativo. Livre-arbítrio é algo muito relativo. Se fala muito em livre-arbítrio, mas a gente precisa compreender direito. O livre-arbítrio vos é dado quando você está acertando. Porque quando você começa a fazer escolha errada, a espiritualidade vem aqui e dá um puxãozinho na sua orelha para cá. Ó, porque você saiu fora da rota. E aí você manda em quê? Você não manda em nada. Não é verdade? A espiritualidade é muito bondosa, muito justa, mas ela sabe atuar. Tem uma professorinha na espiritualidade que se chama dor. Essa professorinha, de vez em quando, ela age. Por quê? Porque fazemos muitas escolhas erradas, equivocadas.
Então, que livre-arbítrio que eu vou dar? A espiritualidade é tão sábia, misericordiosa, que ela faz com que você mude de rota te ajudando, porque ela está te ajudando. Você não muda, alguém vai ter que mudar. Não é assim, não. É assim que as coisas são na nossa caminhada. E de vez em quando essas portas se fecham, aí você fica desalentado. Fala, nossa, Deus se esqueceu de mim. Será que é isso? Não, Ele está te ajudando. Porque assim, a gente quer fazer tudo da nossa forma, não é isso, gente? A gente quer ter liberdade. E eu vos digo assim, que liberdade total não existe para ninguém. Liberdade é fazer aquilo que você tem que fazer. Aquilo que é da sua responsabilidade, aquilo que é do seu compromisso. Isso é ter liberdade. Liberdade é aquele que tem autonomia espiritual, interior. Não é? Esse que tem a liberdade. Porque na nossa vida, e isso, como é que eu vou adquirir essa liberdade, essa autonomia espiritual? De que forma? Com atitude nobre, sendo mais solidário, sendo mais justo, sendo altruísta, ter um pouquinho mais de uma moral elevada. Isso é ter liberdade. Trabalhar um pouco, ser mais humilde, ter um pouco mais de resignação. Isso eu vou adquirindo uma estrutura, né, espiritual que nada te abala. Não é verdade? Na nossa caminhada é assim. Agora, para isso, você tem que fazer conquistas. Você tem que ter um pouco de resignação. Você tem que compreender certas coisas, né, na caminhada, para que você possa adquirir essa maturidade. Porque é assim, gente, que funciona. Não pensemos nós que a gente vindo na casa espírita, na igreja, não é, sendo adepto a qualquer outra religião, que você vindo 10 vezes por semana, que você está isento das suas responsabilidades. Você não está. Você vai ter que cumprir até o último ceitil, como Cristo fala. Então, por isso que muita gente ainda tem uma sombra pairando sobre a cabeça e não sabe direito. A pessoa fala assim, nossa, mas eu sou tão bonzinho, né, cumpro com meus deveres, porque ainda tem alguma coisa para ser dissipado, tem alguma coisa por ser feita. E isso não quer dizer que você está isento de problemas, dificuldades. Você vai enfrentar seus problemas, mas de uma forma diferente. Jesus não fala isso, olha, as tempestades não vão passar, não. Mas você vai aprender a enfrentá-las melhor. Você vai ter mais sabedoria para poder enfrentá-las. E agora, o grande segredo, gente, da gente viver é esse. É você saber transitar no meio das dificuldades. Porque dificuldade nós vamos ter sempre. Não é? Quem que de nós aqui não tem dificuldade? Quem é que de nós aqui nunca perdeu um ente querido? Alguém de uma família? Quem é que de nós aqui nunca teve um prejuízo emocional, familiar, financeiro? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu sei que a maioria daqui passa por isso ou passou, ou ainda vai passar. Porque se você ainda não passou pelo deserto sozinho, uma hora você vai passar. E é bom a gente estar preparado. Agora, isso faz com que você enfrente a vida melhor. Né? Ter um pouco mais de maturidade, saber os mecanismos que são essa ótica, esse olhar de Deus, que é diferente do seu olhar, do olhar do homem. Porque o olhar nosso é um pouco tacanho, é um pouco, né? Então, quando você, como eu estava dizendo, é o seguinte, se você quer arrebentar portas, para ficar mais claro, é aquele desmando que você quer fazer. Exemplo, você parte para o vício das drogas, né? Faço o que eu quero, vou lá, é uma maravilha, o vício só te traz prazer, não é verdade? Você está sendo escravo, você não tem liberdade. Quando você adota processos de desmando, de descuido, sem resignação, você é escravo, você não tem autonomia na sua caminhada. Mas você não tem resignação, porque você resiste, você não quer abandonar seu jeito de ser, né? O mundo pede mudança, a espiritualidade pede mudança, mas você não muda. Vou dar um exemplo muito prático e simples aqui para vocês. A maioria de nós vem na casa espírita, não é? Que a gente trabalha. Vem por atendimento fraterno, não é? Como tem aqui, tem em outras casas. A pessoa vai lá e conversar com um atendente, uma pessoa da casa,
E qual que é a ferramenta que se adota na casa espírita? Que eu saiba é o Evangelho. Porque a gente fala sobre o Evangelho. Ninguém é médico, ninguém é um técnico, a não ser raras exceções. A gente vai falar sobre o Evangelho. Então você vai chegar para a pessoa e vai falar, olha, você precisa fazer isso, meu irmão. Você vai ser atendido, né? Está com um monte de problema, você vai ter que agora mudar. Tem que se alterar, tem que perdoar, tem que ter resignação. Você tem que, tá vendo aqui, ó, 70 vezes 7 que você tem que fazer? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho que perdoar? Eu falei, tem que perdoar. Mas eu tenho que fazer isso lá na minha casa, com a minha família? Sim, você tem que fazer isso. E aí a pessoa fica assim, alguns vão voltar, outros não. Não é? Alguns vão voltar na casa, outros não. Porque foi te dado todo um aconselhamento de mudança, de reforma íntima, que é necessário para que você melhore os seus problemas. Não é? Na nossa vida é assim, gente. Você tem que ter e adotar uma postura de busca de renovação. Não é simplesmente tomar, né, o passe né, que você toma na igreja, você tomar os passes dentro da casa espírita. Não, você tem que ter uma mudança, tem que ter busca, tem que ter luta, que muitas das vezes as pessoas não querem fazer, ela resiste, ela quer continuar dessa forma. Isso que a gente está falando que arrebenta a porta. Não é? É a porta estreita, é verdade, a porta estreita e porta larga. Porta larga é aquela que você entra de um lado e não sai. Porta estreita é aquela que você entra e sai melhor. Não é? Hoje nós estamos vivendo um mundo assim. Não é? Você vai aprender a conviver com essas situações conflitantes, mas aprender a viver melhor. Não é? Hoje, todo mundo viu hoje, né, o que aconteceu lá na Catedral de Notre Dame, pegando fogo. Lamentável. E aí um amigo colocou lá para mim e falou, nossa, 2019 está difícil, hein? Nossa, cada coisa vem acontecendo em 2019. Mas o mundo sempre foi assim. O que a gente está querendo dizer? Que a gente vai conviver com isso e tentando ser feliz diante disso. Você vai adotar mecanismo para você poder transitar no meio das dificuldades, dos problemas. O mundo está se apresentando assim, mas a gente também tem que crescer diante disso. Não é? Bezerra de Menezes, meus amigos, diz o seguinte: vivemos num tempo necessário a se agarrar aos postos de serviço. Isso aqui também é um recado para os trabalhadores, não é? Quem trabalha com a doutrina, enfim, ou com outras religiões. Olha só o que ele fala. Ele falou, olha, nós estamos numa época onde você tem que se agarrar a seu posto de serviço. Não fica exigindo muito do mundo. Por quê? Você está num lugar mais seguro em que a espiritualidade possa te encontrar a hora que você tiver problema. Certo, Carlos? Então nós temos que fazer, andar com 2 pés numa botina só. Flávio, Renata, Gustavo, Mireia, pessoal aí, entendeu? Tem que seguir a cartilha. Para quê? Para a gente se agarrar ao posto. É verdade, gente. A gente acaba chegando à seguinte conclusão. A gente quer tanta coisa na vida e a gente pode viver com simplicidade. A gente pode viver com muita simplicidade. Sabe, simplicidade no coração. Porque aquele que tem contentamento no coração, se você pôr aqui um colchão, ele vai dormir aqui e vai estar feliz. E aquele que não tem contentamento, aquele que não tem, você vai pôr ele num hotel lá em Paris e ele vai estar infeliz. Não é? Ou seja, eu não preciso de muita coisa. A gente brinca, né, a questão do dinheiro e tal, mas isso é uma bobagem muito grande. Não é? De repente você pode, com muita pouca coisa, ser uma pessoa extremamente feliz. Então a gente tem que tomar esse cuidado de não querer ficar rompendo coisas, não é? Aí a gente vem na casa espírita, meio doentinho, meio passando mal, e acha que o obsessor está prejudicando. Aí eu faço um parênteses aqui dizendo o seguinte: André Luiz, em um de seus livros, ele está conversando com o obsessor. Ele está fazendo uma pesquisa, André Luiz, no plano espiritual. Olha só que interessante isso. E ele está investigando, está conversando. Teve um momento lá que ele teve essa oportunidade e tal, de conversar com o obsessor. E ele fala assim:
Meu irmão, como é que você faz, né? Como é que você prejudica as pessoas? Como é que essa aproximação tira o ânimo da pessoa, faz isso, faz aquilo, deixa a pessoa doente? Aí disse que o obsessor virou para ele e falou assim: a gente só vê a fraqueza da pessoa e a gente só assopra a brasa. Faz nada. Assopra a brasa. Ou seja, ele vê a fraqueza sua. Onde que você é mais frágil? Qual que é a sua fragilidade? E a gente tem um monte. É natural isso. Todos nós temos imperfeições. Todos nós temos. Todo ser humano está a caminho. Sabe? E Jesus é tão bom que ele sabe disso. Ele não está exigindo muita coisa, mas ainda temos que dar um passinho de vez em quando, dar um passinho para frente. Não podemos ficar carregando tantos dramas na nossa vida. Não é? A gente tem que se aperceber disso. Essa questão de ele fala quando ele assopra a brasa, significa que ninguém coloca nada dentro de você. Temos que ter essa noção dentro da casa espírita. Ninguém coloca nada dentro de você. É algo que já está dentro, que você colocou e que você tem que tirar. É lógico que existe toda uma ajuda, todo um processo para indicar, para orientar, para fazer, etc. Oração, uma reforma e tal, que a casa espírita tem esse papel. Mas é você que vai ter que fazer esses ajustes na sua caminhada. O que é isso, gente, que nós estamos falando? Nós estamos fazendo muita curva. Nós estamos fazendo muita curva na nossa vida. O caminho é reto, mas a gente está fazendo muita curva. Temos que pegar esse caminho um pouco mais reto. E cada um otimiza isso da forma melhor. O que nós estamos fazendo aqui? Otimizando o nosso tempo. Parabéns a todos que estão aqui, porque poderia estar lá assistindo o BBB. Não, o BBB acabou, né? Graças a Deus. Assistindo novela. Nossa, fala sério. Tem gente que assiste novela das 9 da manhã às 10 da noite. Você está priorizando o seu tempo com isso? Você está equivocado. Vai ter que buscar algumas outras fórmulas para viver, para se sentir melhor. A gente quer felicidade e queremos paz, nós temos que adotar algumas posturas na nossa vida para a gente ter um pouquinho de paz. Imperfeito nós somos, mas a gente pode ter uma paz relativa, porque paz absoluta só nos mundos depurados, perfeitos, que estamos longe disso. Mas nós podemos ter relativamente uma paz boa, sim, lógico, e a espiritualidade nos dá a todo instante, toda hora. Não é? Vamos deixar um pouco de fazer curva. Outro dia eu estava na curva, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. Outro dia eu estava num lugar aí, numa casa de umas pessoas, e eu vi dois homens, estavam lá sem camisa, não sei o quê, quase se degladiando por um pedaço de muro. Assim, ó, pedaço assim. Que o muro de a hora que ele ia bater a porta da garagem, ia chegar na casa dele. Aí estavam se degladiando, você ficou olhando e falando, nossa, mas será que vale a pena se degladiar desse jeito? E as pessoas fazem isso? Fazem muito. Isso é criar drama, isso é curva de rio, sabe? Porque nós precisamos, qual que é o compromisso nosso? Se evangelizar um pouco. Ter um pouco de ser evangelizado. Ser evangelizado é você ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de cidadania. Não é? A começar pelos que estão dentro da sua casa. Não é? A começar por aqueles que estão pelos filhos. Não é? Tem um pouco de resignação, um pouco de perspicácia para poder lidar com os filhos. A nossa caminhada é assim. Não é? Então a gente tem que otimizar esse andar. Tem uma coisa chamada biorritmo, e é verdade, o espiritismo é biorritmo, gente, é biorritmo. Não é? Para quem gosta de ginástica aqui, é ritmo de vida. O que é isso? Quando você vem na casa espírita, o que é muito bom, não é verdade? Você vem andando, você vem de carro, você encontra os amigos aqui, você dá um abraço, você ouve, você fala, você toma um café, biorritmo, ritmo. Porque tem muita gente que está se recolhendo, a pessoa fica em casa e não dá um passo. Por isso que é interessante você vir sim, fazer a sua parte. Porque também a espiritualidade está observando. Não é o caminhar nosso. Qual que é a nossa parte? Qual que é a nossa obra? Qual que é o nosso legado? Não é? Vamos dar motivo para que Jesus me ajude. Qual é o motivo que eu dou para Cristo olhar para mim e me ajudar?
que nós fazemos? Tem gente que não faz nada, mas pede, mais pede, mais pede, mais pede. E ele é tão misericordioso que ele acaba ajudando também. Porque mesmo sem você saber, mesmo sendo religioso, não é, todo o processo da criação de Deus já está nesse caminhar aí para frente. Então mesmo a pessoa não sendo religiosa, ela é ajudada. Mas nós temos que fazer um pouco do nosso esforço. Não é? Quando Cristo fala para Bartimeu, o que queres que eu te faça, o cego? É lógico que Jesus sabia que ele queria enxergar, ele era cego. Não é? Mas só que o Cristo fala assim, o que queres que eu te faça? É uma pergunta que ele sabia que a gente ia estar lendo hoje, e ele faz para nós hoje. Jesus fala para a gente, o que quer que eu te faça? Só que você presta atenção no que você vai responder. Porque o que você responder, né, de repente vai estar acontecendo. Você vai dar conta disso? Porque não é enxergar o material, é enxergar o espiritual, é o seguir, é o dar conta. Como a gente falou, hoje em dia nós estamos num processo, né, de que vale tudo. A gente trabalha com a publicidade envolve as pessoas. Ela consegue até fazer a cabeça das pessoas. Né? E a gente não deve se submeter muito ao que o material se apresenta. Por isso que a gente tem que se doar um pouco da nossa humildade, vir orar mais, porque a oração te ajuda. Mas hoje em dia o ser humano quase não ora. Ah, eu vou lá na casa espírita? Não, não vou não. Vai lá, ora por mim. Quantas pessoas são assim, na verdade? Põe meu nome lá no livro. A pessoa vem e coloca, não tem problema, a gente coloca, mas vai resolver o quê? Nada. A não ser que a pessoa esteja doente, a pessoa não é acamada, é outra situação. Mas vai lá, reza para mim, você reza, mas como é que faz? Que significado vai ter isso? Que resultado vai ter isso? Muito pouco. Porque a gente está muito voltado para outras questões. Estamos deixando um pouco da nossa essência de lado. Tudo é importante. Você pode viver com alegria, com disposição, né? Mas é importante você fazer a sua parte. Tem uma pergunta que Kardec faz para os espíritos, que ele fala assim, por que tanta angústia, tanto sofrimento, tanta depressão no coração da humanidade, sem motivos plausíveis? Kardec pergunta aos espíritos. Por que a pessoa fica tão triste de repente? Né? Não tem motivo. Ela não teve nada, tem uma vida boa, mas teve um motivo aí, sem motivos plausíveis. O que acontece? Resposta dos espíritos. Falta de fé, ociosidade e saciedade. Verdade. Falta de fé. É aquele que não crê em nada. Não faço nada, não creio nessa conversa, não dá muito certo. Como eu disse no início, Leon Denis fala que o Cristo não é mito, Jesus é uma realidade na nossa caminhada. E a gente tem que acreditar. Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de fé. A gente acredita que as coisas vão melhorar. Quando eles falam da ociosidade, o segundo ponto, é verdade. Isso, né, traz angústia para a gente. Você só fica no seu clubinho, com a sua família, com os seus. Nós temos que começar a pensar um pouco nos outros. Porque, gente, uma grama para você é uma tonelada para o outro. Uma grama do seu conhecimento, da sua fala para o outro, que precisa, é uma tonelada para ele. Então sai um pouco dessa ociosidade, porque a responsabilidade de crescimento não é só do espírita, do padre, do papa, do agnóstico, do ateu, quem outro seja. A responsabilidade é de cada um de nós, não é? Nesse crescimento, nesse processo. Porque senão eu fico muito esperando muito do outro. E você tem todo um potencial dentro de você, igualzinho o Chico Xavier tinha, igualzinho o Divaldo Pereira Franco tem. Ou é diferente? Não, não é diferente. O mesmo potencial de crescimento que um tem, você também tem. Então na nossa caminhada é isso. E a saciedade, 3 pontos. Saciedade que é isso? Como a gente falou, excesso de querer coisas. Excesso, não é? Queremos coisas em excesso. A gente não se sacia com pouco. Isso faz com que crie uma ansiedade. Como é que é isso? Você não tem conexão com a realidade das coisas. Você deseja as coisas, seu espírito vai. Não consegue, a hora que ele volta, ele deprime.
Porque eu quero tanta coisa, mas você está preparado para isso? Você tem potencial? Você tem uma série de qualificação? Se você tem, tudo é seu tempo. As coisas vão acontecer. Agora, simplesmente eu querer sem conexão com a realidade, as coisas não acontecem dessa forma. Não é? E aí eu quero, me deprimo, porque eu não consigo. Não é? A nossa caminhada é assim. Então, gente, não vamos ser tão imediatistas assim, né? Vamos usar um pouco da nossa dedicação, da nossa tolerância, e para que a gente possa ter essa ótica de Deus na nossa vida. Quando acontecer alguma coisa, vamos pensar um pouquinho mais, vamos ter um pouquinho de resignação, ter um pouquinho de tolerância nas coisas, que a gente sabe que a resposta logo na sequência vem. Tá certo? Muita paz a todos. Eu vou fazer uma música aqui. Pode dar tempo? Bom, essa música aqui, ela fala sobre tudo isso que nós acabamos de dizer aqui. Ela também fala algumas situações assim, né? Enfim. E essa música de Vanderly, esse rapaz é um compositor maravilhoso, Vanderly, e ele faleceu muito jovem, em 2016. Chama-se Aonde Deus Possa Me Ouvir. Vamos ver. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar e encontrar alguém. Sabe o que eu queria agora, meu amor? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém. Que me oferece um colo, um ombro, ou desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes como ninguém. Mas eu queria, meu amor, morar do meu interior, para entender por